graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu sou o pastor Jackson Oliveira Andrade, como alguns já conhecem. Sou pastor da Congregação Presbiteriana de Sião, situado no bairro Duquesa 2, no município de Santa Luzia. E eu venho aqui com mais uma palavra amiga ao nosso coração nesse dia. Eu quero falar aqui a respeito hoje sobre o auge da felicidade do cristão. E a palavra que eu quero transmitir ao nosso coração se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículo 27 e 28. Diz assim a palavra de Deus: Ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurado aquele que concebeu e os seios daquela que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Meus irmãos, quando nós falamos de felicidade, felicidade é algo difícil de explicar. Não dá para medir o tamanho, o peso, a intensidade da felicidade. Não é uma coisa palpável, mas sim um sentimento. E que eu não quero tentar explicar esse sentimento. Mas alguns pessimistas chegam a dizer que a felicidade nem existe. Para os pessimistas, o que existe, na melhor das hipóteses, são breves momentos felizes na vida da gente. Períodos em que nos sentimos bem, breves períodos em que nos sentimos vitoriosos. Já ao contrário, o otimista, ele pensa o que não existe é a infelicidade. Que a infelicidade são apenas alguns momentos breves, períodos breves que nós sofremos neste mundo. Assim, para o pessimista, a felicidade não existe. Já para o otimista, a infelicidade que não existe. Mas eu quero deixar aqui de filosofar. Não quero entrar nessa questão difíceis dos pessimistas e daqueles que são mais otimistas. Quero sim trazer ao nosso coração o verdadeiro ensino claro de Jesus Cristo a respeito da felicidade que se encontra nesses dois pequenos versículos que lemos. Primeira coisa, eu quero trazer uma lição a todas as mães. A felicidade da mãe de um vitorioso. Esse é o primeiro ponto. Como nós podemos observar, se você ler o contexto dos versículos anteriores, Jesus havia expulsado um demônio de uma pessoa. Após ser acusado de ter feito isso pelo poder dos maiorais, ele se defende falando que ele faz isso pelo poder de Deus. E ele dá ali uma palavra. E aquela mulher, do versículo 27, uma mulher anônima, vendo tudo isso e ouvindo os sábios ensinos de Jesus, uma mulher presente, não se conteve essa mulher e exclamou: Bem-aventurado, no versículo 27. Bem-aventurado aquela que te concebeu e os seios daquela que te amamentou. Bem-aventurado, meus irmãos, significam feliz. Ela estava dizendo: feliz é aquela mulher que tem um filho como você. Ser mãe, acredito que é um motivo de grande felicidade até para nós no século XXI, para as mães do século XXI. Apesar de que umas mães aí, hoje em dia, estão matando seus filhos. Mas, tirando isso, nós podemos ver que tem verdadeiras mães. E é bom ser mãe. Pessoas que valorizam isso. Ter a bênção que era um filho. E naquela época, muito mais. Ser mãe de um vitorioso naquela época, eu creio que em condições normais ainda hoje, é o auge da felicidade da mãe. E naquela época que a mãe não existia aposentadoria, não existia, os filhos é que cuidavam dos pais. E naquela época era importante o filho se dar bem para poder cuidar da família, para poder cuidar da mãe. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você já notou que normalmente mais faz a sua mãe feliz? Nem todos nós podemos ser mães, ou são mães. Mas todos nós somos filhos. E sabem do que eu estou falando. Normalmente o que faz a nossa mãe feliz é a nossa vitória, é a vitória dos filhos. O bom emprego que ele alcança, o bom casamento, as boas notas que ele tira na faculdade. Ver que ele, principalmente as mães cristãs, ver que ele anda no caminho de Deus, que ele anda no caminho da verdade, ver que ele não faz coisa errada. Isso para a mãe é uma vitória. O seu sucesso faz a felicidade da sua mãe. Eu tenho muitos exemplos que eu poderia dar aqui do meu sucesso por causa da minha mãe, mas eu não quero alongar muito nesse vídeo para que todos possam assistir e tirar proveito do que eu quero ensinar hoje. Não sei quanto a esta mulher que aparece no texto bíblico, o quanto ela conhecia Jesus, e provavelmente ela nem conhecia Maria, mãe de Jesus, mas pela maneira vitoriosa, sábia, destemida como Jesus agia e ensinava, ela só podia concluir: feliz é a mãe deste homem. Pois ser mãe de uma pessoa de sucesso para aquela mulher era o máximo da felicidade. É claro que existem exceções,
Mas não era nessas exceções que essa mulher estava pensando. Ela estava como que dizendo: eu queria ter um filho assim. Eu invejo a felicidade dessa mãe. E quantas mães não gostariam de ter um filho de grande sucesso na vida? Mas, chegando no segundo ponto, nós vimos que ter um filho de sucesso faz das mães felizes. Mas eu quero que você pense agora. A felicidade não de qualquer outra mãe, mas a felicidade da mãe de Jesus. De fato, ser mãe de alguém de sucesso é o fator da felicidade. Agora você já pensou ser mãe de Jesus? Não era apenas da mãe de um bem-sucedido que eu estou falando aqui, de uma pessoa que vai bem na faculdade, de um filho que tem um bom emprego, de um filho que é exemplo na casa, de um filho que tem um bom casamento. Eu estou falando aqui da mãe de Jesus, o Filho de Deus. Você já imaginou a felicidade de Maria sendo escolhida entre todas as mulheres do mundo para ser a mãe de Jesus? Ela era feliz. E creio que a mãe de Jesus é a mais feliz de todos os tempos. Nós, os evangélicos, de forma equivocada, quase não falamos a respeito de Maria. Os católicos, mais equivocados ainda, falam demais e enfatizam demais, principalmente o sofrimento de Maria como mãe de Jesus. Essas duas atitudes são incoerentes. Nós não devemos omitir Maria, mas também não devemos tratar ela como se ela fosse Deus. Nós devemos falar a verdade, aquilo que a Bíblia nos mostra. Maria teve momentos infelizes, em especial no final da carreira de Jesus, mas ela foi uma mulher felizarda. Podemos ver, eu quero citar aqui alguns textos bíblicos que falam disso, que Maria foi feliz. Quando o anjo que anuncia o nascimento de Jesus chega a Maria para falar isso, ele chama Maria de favorecida, lá em Lucas 1, versículo 28. E quanto aquela mulher foi favorecida, ela foi escolhida em meio a tantas outras para ser a mãe do Filho de Deus. No versículo 42 ainda de Lucas 1, Isabel, sua prima, chama Maria de bendita. E no versículo 45 chama ela de bem-aventurada. Ela é uma mulher bendita. Ela é uma mulher bem-aventurada, ela foi escolhida por Deus. No próprio cântico de Maria, ela mesma se reconhece como bem-aventurada, no versículo 46 a 49. Quão feliz ela deve ter ficado ao receber também a visita daqueles pastores que foram avisados por anjos que Jesus havia nascido, em Lucas 2, capítulo 2, versículo 15 a 19. Como ela deve ter ficado feliz ao receber os magos que vieram homenagear seu filho com presentes. Quão feliz ela ficou ao ver Simeão e a profetisa Ana reconhecendo o bebê nascido dela como o Messias aguardado, em Lucas capítulo 2, versículo 25 a 38. Com certeza Maria foi muito feliz. Tão feliz quanto seria qualquer mãe normal, pois ela viu seu filho Jesus crescer saudável, como diz em Lucas 2, capítulo 2, versículo 40, causando admirações dos sábios da época. Ele ainda menino assentava com os sábios, o livro de Lucas relata isso, e via que ele tinha grande sabedoria. Quando ele cresceu operando milagres, ensinando com autoridade o profundo conhecimento de Deus, dando ordens a demônios, sendo seguidos por multidões, curando pessoas, curando cegos, leprosos e todo tipo de mal, e ressuscitando Lázaro, e dentre outros. É claro que no final da vida terrena de Jesus, ela também o viu na cruz e sentiu profunda tristeza, mas também ela a viu ressuscitado ao terceiro dia e subindo aos céus vivo para sempre. Se todos os que viram isso se maravilharam, toda aquela multidão se maravilharam com Jesus sendo assunto ao céu, imagine ela, a mãe de Jesus. Esta mulher foi muito feliz. Mas em terceiro lugar e último, eu quero deixar ao seu coração a felicidade dos que obedecem a Deus. Você viu a felicidade que eu disse da mãe que tem um filho bem sucedido, a felicidade da mãe de Jesus, e agora eu quero trazer ao seu coração o que o texto diz sobre a felicidade daqueles que obedecem a Deus. A mulher que disse a Jesus, ainda com essas palavras, feliz é a sua mãe, ela tinha toda a razão no versículo 27. De que nós estamos lendo do capítulo 11. Mas quando Jesus ouviu aquela mulher se referindo à felicidade de Maria, ele aproveitou a oportunidade para mostrar onde está o auge da maior felicidade. Jesus mostrou que existe felicidade ainda maior do que ser mãe de Jesus.
do que ser a sua mãe. Jesus disse no versículo 28: antes, felizes ou bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Jesus não disse àquela mulher que ela errou no seu diagnóstico. Ele não disse que Maria não era feliz. Ela era feliz. Ele disse que há uma felicidade ainda maior do que esta, a qual creio que Maria também tinha. Uma tradução mais clara do que Jesus disse está no versículo, poderia ser assim: mais felizes são aqueles que obedecem aos ensinos de Jesus. Aquele que obedece a Deus, ouve a palavra de Deus, aguarda no coração, obedece, presta atenção na palavra de Deus e pratica, possui maior felicidade que alguém pode possuir. Aquele que pratica a palavra de Deus, os conselhos de Deus, que anda nos mandamentos de Deus, que não tem como réprobo a palavra de Deus, que não tem como maldição a palavra de Deus, mas que pega a palavra de Deus e delicia dela como se fosse mel na boca. Essa pessoa que dá valor aos profetas, que dá valor à palavra falada de Deus, as Escrituras Sagradas, Antigo e Novo Testamento, essa pessoa atinge o auge da felicidade. Eu quero concluir aqui: ser mãe não é para todos, nem para todas, pois está nas mãos de Deus isso. Ser mãe de alguém vitorioso é algo que muitas gostariam de ser, mas nem sempre consegue. Ser mãe de Jesus, então, só Maria pode ser a bem-aventurada, a escolhida de Deus. Mas o auge da felicidade está na disposição de todos nós, de todos e todas. Temos a palavra de Deus ao nosso alcance. Nós conhecemos a vontade de Deus. Devemos obedecer a palavra de Deus para atingirmos o auge da felicidade. A felicidade máxima está ao alcance de todos nós. Está ao seu alcance, está ao meu alcance. Está ao seu dispor, está ao meu dispor. É só você se apropriar dela, que é a palavra de Deus, a palavra do Senhor nosso Deus. Apropie-se desta palavra e você será a pessoa mais feliz do mundo. Que Deus abençoe vocês com mais essa palavra amiga. Fiquem em paz e vocês têm aqui um pastor ao quem vocês podem contar. Que Deus abençoe a vida de vocês. Mais uma vez, eu sou o pastor Jackson Oliveira Andrade, pastor da Congregação Presbiteriana de Sião, situado no bairro Duquesa 2, na rua Begônia, número 206. Faça-nos uma visita no domingo pela manhã às 9 horas, ou no domingo à noite às 18, ou numa terça-feira de oração às 20 horas, ou também numa quinta-feira de estudo bíblico às 20 horas. As portas da igreja estão abertas para receber vocês. E a palavra de Deus, creio que vai fazer, nesse século 21, você uma pessoa muito mais feliz. O próprio Jesus confirma isso em nosso coração. Que Deus abençoe a vida de vocês. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeito